encontra no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, no seu capítulo de número 2. O Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. E aquele que puder, está orando pela minha vida, né? Eu hoje ainda vou ministrar. E Deus é bom em todo o tempo. A pastora Bianca não veio porque hoje ela está fazendo aniversário e a gente tem muito compromisso. Vocês verem pela minha voz que minha voz, né? Essa é a fadiga, porque a gente está na correria total. Então ela ficou um pouquinho para repousar, para descansar, porque ainda de tarde, à noite, a gente está trabalhando com o Senhor ainda. Amém? Amém. Mas é um prazer servir aos irmãos e a Deus. Diz assim o texto: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que Jesus estava na casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxe-lhe então um paralítico, que carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado, ao ponto que respondia ao lugar que Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. E vendo-lhes A fé. Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Oh, glória, aleluia. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, toma o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Aleluia. E disse ao paralítico: eu te digo, levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. E você senta dando Glória a Deus, aleluia. Maravilha. O mais lindo em Jesus é que o Espírito, ele ministra coisas no nosso coração. Foi a primeira vez que eu pude ter a oportunidade de estar na escola dominical. E aí, quando nosso mestre Joênio trouxe acerca de, eu vi ali, haja luz, eu lembrei de casa. Porque a terra é nossa casa passageira no momento. É como se fosse o nosso tabernáculo. Mas o intuito de Deus foi criar para o homem. Então Deus cria a terra para o homem. Ele cria um jardim, coloca Adão no meio do jardim. Mas isso se torna passageiro por causa do pecado do homem. E aí Márcia trouxe sobre, falando de um homem que eu sou apaixonado, depois de Jesus e Paulo, Esdra, um sacerdote extraordinário, que quando o povo esquece a palavra, Esdra vai introduzir o culto novamente, aquelas pessoas que estavam vivendo no cativeiro. E aí na minha versão, e estava: como vocês forem para a sua casa. Aí ardeu esse texto no meu coração, porque eu lembrei de casa. E Jesus está nessa casa. Mas quem é o dono da casa? Não diz, né? Sabe por quê? Porque Jesus, quando está em casa,
casa é dele. Aleluia. Ô glória. A reverência é dele. Amém. A glória é dele. Ô glória. O louvor é dele. Amém. Ou seja, a atenção é dele. Ele. Aleluia. Então não esquece em quem está. Para focar em Jesus. Maravilha. Aí eu entendo porque o Espírito fez Joênio lembrar de Maria. Porque quando Jesus vai até a casa de Lázaro, ali ele sempre foi recepcionado bem. Qual foram as casas que Jesus entrou, gente? Olha como é que vocês pensam. Sabe por quê? Porque não foram muitas casas que Jesus entrou. É verdade. A casa que Jesus entrou é essa, uma delas. Aleluia. A festa das bodas de Caná. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Glória a E Deus. Jesus, não uma, nem duas, por várias vezes, Jesus sempre voltava à casa de Marta, Lázaro e Maria. Aleluia. Porque isso tipifica a igreja. Porque Jesus sempre quer estar numa casa que ele é bem acolhido, Aleluia. bem recepcionado. Verdade. Porque Glória. ninguém quer voltar numa casa que você não tem uma atenção da pessoa que lhe convidou. É verdade. Que você se sente mal naquele lugar, naquele Meu ambiente. Deus. Então será que se o Espírito Santo visitar a casa de Deus, que é o teu coração, que foi falado dessa manhã, o nosso corpo, que é templo, Ô glória. será que ele vai querer voltar todos os dias? É, Jesus. Será que ele vai querer morar nessa casa? Aleluia. Aleluia. Ou será que ele não vai encontrar recepção? É, Senhor. Sabe por quê, gente? Porque a casa está cheia, não significa que as coisas não estão certas. É. Porque eu vejo aqui que a casa está cheia, Aleluia. mas ninguém está dando atenção a Jesus. Porque o texto que ora lemos estava dizendo que os fariseus e o doutor da lei estavam fazendo o quê? Sentados. É verdade. Então, ou seja, onde Jesus chega, ou seja, ele é adorado. Aleluia. E quando ele está para adorar Jesus, está como Maria aos pés de Jesus, eles estão sentados. Olha aí. Mas eu entendo que quem não tem reverência, quem não sabe quem Jesus é, fica sentado e critica. Mas quem sabe quem Jesus é, quando Jesus chega, ele desce e adora. Por isso que Maria vai adorar Jesus. Aleluia. Porque tipifica a igreja. Aleluia. E todo mundo bate em Marta. Porque fala que Marta estava mais preocupada, atarefada. Jesus em Lucas 10 a adverte. Mas João no capítulo 12, Jesus não está advertindo Marta. Por quê? Porque tem uma mesa preparada. Aleluia. E quem está nessa mesa? Diz que Maria está ungindo os pés de Jesus. Continua o quê? Na adoração. Marta está com a bandeja fazendo o quê? Servindo. E Lázaro está sentado com Jesus à mesa. Isso tipifica a igreja. Por quê? Uns trabalham, serviço. Outros adoram, adoração. E outros estão sentados com Jesus fazendo o quê? Testemunhando. Aleluia. Então uma igreja tem que ter testemunho, adoração e serviço. Aleluia. Mas muitas das vezes não entendemos. Porque Jesus várias vezes volta a essa casa. Porque essa casa representa a igreja nos nossos dias. Então seja, daqui a pouco todos nós vamos para a nossa Casa. e todos foram para a sua. Casa. Entende o negócio? Aleluia. E o que esse espaço vai fazer aqui? O que vai ficar aqui? Cadeira. Vazio. Tu acha que Jesus vai ficar aqui? Não. Jesus vai juntinho comigo e com você para casa. Aleluia. Ô glória. Porque nós somos o quê? Cordeiro. Aleluia. Ou seja, era o tabernáculo, ou seja, ora estava numa parte do deserto, a presença descia. E olha que a nuvem saía, eles iam juntinho, e quando parava, estabelecia um tabernáculo de novo e fazia o que? A presença descia de novo. Ou seja, aonde Deus te permitir caminhar, a presença de Deus desce contigo. Ô glória.
isso, nós temos que entender como funciona esse negócio. Então a palavra do Senhor é para nos instruir como adorar, como nos portar na presença de Deus. E nós, nos nossos dias, temos uma intenção de culto totalmente diferente. Por quê? Porque culto hoje a gente não vem para dar. Culto hoje a gente vem para receber. E culto, desde o Antigo Testamento, é para dar. Aleluia. E não para receber. Verdade. Amém. Por quê? A única coisa que o culto no Antigo Testamento, a intenção de culto era receber, é perdão. E por isso que Deus escolheu esse texto. Aleluia. Porque, ou seja, o paralítico naquele dia, ele resolveu cultuar Jesus. Aleluia. Mas quando ele olha para suas pernas, o que ele entende? Que não pode ir. Meu Deus. Então tem dias que a gente está assim. Senhor, eu queria até te adorar, mas esse problema não me deixa andar. Eita. Eu queria até fazer isso, mas eu briguei com a minha mãe, não posso ir. Ou seja, mas o interessante é que vai se levantar 4, Márcio. 4 amigos para poder levar o paralítico a presença. Então eu vou entender que as amizades que me levam até Jesus é boa. É ótimo, aleluia. Mas tem amizade que não me leva até Jesus. Pelo contrário, me afasta. Porque os verdadeiros amigos não é o que me dá dinheiro, não é o que me dá cargo, não é o que me dá atenção. Os verdadeiros amigos que me levam até Jesus para poder me curar. Aleluia, filho. Aleluia. Por quê? Porque amigo vai entender o quê? Eu sou pastor. Se eu pudesse, eu curava todo mundo. Mas não é eu que faço. Quem faz o Espírito através de mim. Dá exemplo, já orei pessoas e pessoas foram curadas. Foi eu? Não, porque se fosse eu, curava todo mundo. Mas eu não posso. Então, seja, eu tenho que entender através do Espírito quem Ele quer curar, para eu ser um instrumento na mão de Deus. Então eu entendo que amigo não pode curar, mas o amigo vai levar ele até onde quem pode Curar. Então, seja, será que você tem amigos que te levam até Jesus? Ou será que você é um desses amigos que tem levado pessoas até Jesus? Porque verdadeiro amigo é esse, que te levam até quem pode te curar de fato. E eu vou entender que, chegando até a presença, eu vou encontrar uma multidão e porta fechada. A multidão é o primeiro estágio para te parar na caminhada até Jesus. Quando tu consegue até driblar a multidão, mas quando chega a porta está fechada. E aí o que você faz? Você questiona, você adora, você volta para trás, ou você permanece? O interessante é que esses homens vão ter uma ideia. Sabe por quê? Porque quando o teu coração arde ir para a presença, ainda que a porta esteja fechada, Deus sempre vai te dar estratégia. Aleluia. Ô glória. Para poder encontrar Jesus. Maravilha, Jesus. O que é isso, pastor? Te prova na Bíblia. Falamos de quem aqui que Jesus foi para casa? Zaqueu. Zaqueu queria conhecer Jesus. Ele foi direto ao encontro de Jesus? Não. Porque havia uma multidão. E ele sabia que ele, como pequena estatura, ele não podia romper a multidão. Então o que ele faz? Ele sobe numa árvore para poder ver Jesus. Ou seja, subir, esforço.
mas o coração dele estava determinado em ver Jesus. E quando Jesus está passando, Jesus para e fala o quê? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém. Ou seja, eu não parei por causa de você, porque me convém. Aleluia. Meu Deus. Repousar na tua Casa. Então você entende que quando o seu coração está aplicado às coisas de Deus, o próprio Deus das coisas vai te encontrar. Aleluia. A multidão não vê o Zaqueu, porque se visse apedrejava. Verdade. Mas quem ele foi ver, já tinha visto ele há muito tempo. Aleluia. Será? Aí eu pego um gancho aqui no texto. E viu Jesus na fé. Calma aí, gente. Isso é loucura. Por isso que eu amo a Bíblia. A loucura da pregação. Que para nós é poder de Deus para a salvação. Mas é loucura para aqueles que perecem. Por quê? Porque Jesus viu. Mas quando eu vou para Hebreus capítulo 11, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Não se vê. Como é que Jesus viu? Oi? Tem alguém? Ele era Deus. Sabe por quê? Porque o reino espiritual não é matéria. O reino espiritual é espiritual. Aí eu pego um gancho na aula. Joane falou que Deus é espírito, então a gente não consegue ver, mas consegue senti-lo através do espírito, porque o espírito do homem comunica com o espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Então Jesus viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Talvez você tenha orado há tanto tempo, tem clamado há tanto tempo, mas a resposta não chegou. Talvez seja o quê? Jesus está olhando para mim e para você nessa manhã, mas está procurando algo que nós não temos, que é chamado fé. Mas Hebreus coloca algo que eu acho interessante, que ele vai falar que a fé é o firme fundamento das coisas que se... Aí também foi falado aqui de 1 Coríntios capítulo 13, que 3 coisas vão ficar: a fé, a esperança, a esperança e o amor. Olha o estágio. Hebreus está colocando isso no seu capítulo 11. A esperança, ou seja, a fé é o firme fundamento da coisa que se espera, a esperança. Então, seja uma coisa está atrelada à outra. Então as duas vão ficar. Por que vão ficar? Porque nós precisamos de esperança, gente. Nós precisamos de fé para mover o mundo espiritual. Porque a gente só consegue mover o mundo espiritual através da nossa esperança em Cristo, da nossa fé em Cristo e do amor dele para conosco. Então por isso essas 3 coisas ficam. Mas Paulo ainda vai pontuar: a maior delas é o amor. Aleluia. Então seja, eu preciso de fé e esperança para mover o reino. Mas se eu não tiver amor, nada disso adiantaria. Oi? Nada disso adiantaria. Tem alguém ainda aí? Sabe por que está falando? Porque você pode ser curado, mas não conhecer o amor. Você pode ser tratado, pode ter uma vida bem sucedida e não ter amor. Mas você só fez barulho nessa terra. Eita. O principal motivo era a tua salvação e você não obteve. Meu Deus. Aleluia. Então a gente entende que a gente não está preocupado só em fazer. A gente tem que estar preocupado em ser. Amém. Aleluia. Porque tem gente nessa hora que estão com milhões de seguidores, fazendo barulho.
Mas tem gente, aqui ó, missões, morrendo na janela 1040, sem seguidor nenhum, Aleluia. mas seguindo a Cristo, Aleluia. por amor. Amém. Glória a Deus. Então o evangelho é isso, gente. Evangelho não é o quanto eu tenho, é o quanto ele tem de mim. Oh Deus, aleluia. Porque Deus não poupou nada para poder nos dar. Ele nos deu o que ele tinha de melhor. Ele se Aleluia. deu. Aleluia. Aleluia. Será que a gente está se dando para Deus? Meu Deus. Será que a gente está se dando para a nossa casa? Será que a gente está se dando para os nossos amigos, levando eles a Cristo? E agora, as dificuldades que eles encontram, além de subir para poder chegar no telhado, e eu falei para vocês que subir requer esforço. Muito Chega lá, o telhado está o quê? Fechado. O paralítico das pernas, mas as mãos. funciona. Paralítico das pernas, mas as mãos. Funciona. Viva. Sabe o que Deus está falando? Trabalha com a tua mão, Aleluia. faça o serviço, porque eu vou curar em você o que está com deficiência. Aleluia. Porque aquele homem ajudou seus amigos a tirar, a remover o telhado, para que através disso seus amigos o telhado é em cima ou embaixo? Em cima. Então, ou seja, se eles estão em cima, eles tiveram que Descer. Ah, tu não entendeu isso não? Deixa eu melhorar para você dar glória. Glória. Sabe o que Deus está falando? Para muitos faltam isso. Sabe descer na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque quem não sabe descer, cai. Eita Jesus. Aleluia. Porque o mistério não foi que ele caiu na presença de Jesus. Eles desceram. Aleluia. Será que nós temos descido na presença de Deus? Nos humilhado na presença de Deus? Para que outros se coloquem de pé? Aleluia, Jesus. Porque aqueles homens se humilharam através da descida. Mas aquele homem que desceu ficou de É. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, coisa linda, Jesus. Obrigado. Aleluia. Tem muita revelação, mas eu não quero ser enfático. Porque enquanto eles desciam, quem está em cima teve que olhar para onde? Oi? Para baixo. Para baixo. E quem está embaixo? Tive que olhar para Entendeu não? Tem muita gente que tem que ficar de cabeça baixa. Mas tem muita gente que está erguendo a cabeça. Aleluia. Aleluia. Quer um exemplo? José. José foi humilhado e jogado na cisterna, aos meus olhos humanos. Porque encontra os seus irmãos para poder falar com José, e ver José tem que olhar para baixo. José, para falar com seus irmãos, tem que olhar para cima. Aleluia. Ou seja, ele foi humilhado e jogado na cisterna, mas ele continua de cabeça. Erguido. Glória a Deus. Para finalizar, Jesus cura aquele homem, e aquele homem se coloca de. E por onde ele sai, gente? Pela porta. Oi? Pela porta. Pela? Porta. Mas a porta estava fechada. Ah, mas agora vai. Oi? Oh, aleluia. Coisa linda. Então você entende o que é evangelho, gente? Que até porta fechada, por causa da tua deficiência, vão ter que ver Jesus te curar, ainda abrir a porta para você. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória. Glória Aleluia. a Deus. Só uma perguntinha. Fechou? E os fariseus? Mistério. Oi? Glória. No começo de tudo, Sentados. no fim de tudo, Tiveram que se levantar. sentados. O texto diz:
E ele sentado indagava Jesus. Ainda indagava o mestre. Sabe por quê? Não entenderam não? Quem está caído, aleijado, quando entra na presença de Jesus, com humildade, e vai buscar Jesus de fato, está mal das pernas, mas se levanta e anda. Meu Deus. Mas tem gente muito boa, Meu Deus. mas cheia de orgulho e prepotência, Olha aí. está no início sentado, continua sentado, vai ficar a vida toda sentado. Amém. Meu Deus. Amém? Amém. Glória a Deus.